Professor Josias Santana do canal Platinando a Física aqui falando. E nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos resolvendo os exercícios propostos, dessa vez do capítulo 2 do livro Fundamentos da Física, volume 3, nona edição do Ramalho. E a nossa primeira questão diz o seguinte: uma carga elétrica pontiforme de 10 elevado a menos 9 coulombs, então vamos escrever aqui esse dado, Q igual a 10 a menos 9 coulombs, ao ser colocada em um ponto P de um campo elétrico, fica sujeita a uma força de intensidade igual a 10 a menos 2 newtons. Então a gente sabe que a força elétrica aqui vale 10 a menos 2 newtons. E que essa força é descendente e vertical, ou seja, o vetor que representa essa força elétrica é dessa forma, vertical apontando para baixo. Então ele pede para a gente determinar no item A intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto P. Então vamos lá. O campo elétrico, nós sabemos que ele é dado como sendo a razão entre a força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. Dessa forma, nós temos que o nosso campo elétrico vale quanto? 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 9. Dessa forma, o campo elétrico vale, embaixo a gente está com menos 9, então menos com menos dá mais, fica menos 2 mais 9 igual a 7. Então temos que o nosso campo elétrico vale 10 elevado a 7 newtons por coulomb. Pronto. E como a gente está vendo aqui, para poder saber a direção e o sentido, como a força que está sendo aplicada está na direção vertical no sentido para baixo, e nós temos que a força elétrica e o campo elétrico vão ter a mesma direção e o mesmo sentido quando a gente tem uma carga de prova positiva. Logo, esse meu campo elétrico também vai ser descendente e vertical. Para o item B, o que nós temos? A intensidade, direção e o sentido da força que atuaria sob uma carga pontiforme igual a 3 microcoulombs se ela fosse colocada em P. Pronto, agora nós vamos fazer o uso de que a força elétrica ela é o valor do campo vezes a carga de prova que você está colocando. Onde agora nós temos que essa carga de prova vale 3 microcoulombs, que é igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, substituindo essas informações, nós temos que a força elétrica vai ser, quanto é o valor do campo elétrico? 10 elevado a 7, acabamos de calcular, que multiplica quem? 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Assim, nós temos que a nossa força elétrica vai ser igual a 3, que multiplica 10 elevado ao quê? Repete a base e soma os expoentes. 7 mais menos 6 dá 1. Então, 3 vezes 10 elevado a 1 newtons, ou podemos escrever simplesmente a força elétrica como sendo igual a 30 newtons. Com isso, nós calculamos o quê? A intensidade desse meu vetor força elétrica. E qual vai ser a direção e o sentido? Novamente, se a nossa carga de prova ela tem um sinal positivo, nós vamos ter que a força elétrica e o campo elétrico vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, para esse nosso caso B, nós também temos que o campo elétrico, a força elétrica, vai ser descendente e continua sendo vertical. A questão P24, ela fala o seguinte: no ponto de campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para baixo, intensidade igual a 5 vezes 10 à terceira newtons por coulomb. Então a gente tem aqui que o nosso campo elétrico vale 5 vezes 10 à terceira newtons por coulomb, ou seja, a representação vetorial dela seria uma seta vertical apontando para baixo. Coloca-se nesse ponto uma pequena esfera de peso P igual a 2 vezes 10 a menos 3 newtons. E é eletrizada com a carga desconhecida. E ela possui uma carga Q que não conhecemos. Sabe que a pequena esfera fica em equilíbrio. Então determine item A, intensidade, direção e o sentido da força elétrica que atua
E o item B, o valor dessa carga elétrica. Bom, uma coisa que a gente já precisa saber logo de cara é o seguinte. Essa carga Q, que vai estar no local P qualquer do espaço, ela vai ter um peso que vai estar apontando aqui para baixo. Já que a questão nos fala que essa pequena esfera fica em equilíbrio, isso quer dizer o quê? Que a força elétrica que vai estar atuando sobre essa minha esfera carregada vai estar apontando para cima. E a outra informação que a gente tira sobre isso é que essa minha força elétrica vai ser igual ao peso, para que ela fique assim, estática parada no canto dela. Pronto. Com base nisso, basta a gente substituir agora as informações que nós temos. Porque nós sabemos aqui que a força elétrica vai ser igual ao peso e a questão já nos forneceu qual é o valor do peso. Nós já conseguimos identificar a direção e o sentido dessa força, basta apenas a intensidade. E para calcular a intensidade, a outra forma que nós temos é o quê? Que a força elétrica é igual ao campo elétrico que multiplica essa minha cargazinha de prova. Uma coisa que a gente já vai saber também com relação ao sinal dessa carga é o seguinte. Se essa minha carga de prova tivesse um sinal positivo, tanto a minha força elétrica quanto o meu campo elétrico teriam a mesma direção e o mesmo sentido. Só que a gente já observa aqui que o nosso campo elétrico e a nossa força elétrica têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários. Isso quer dizer o quê? Que essa nossa carga de prova, que ela é menor do que zero. Então basta agora a gente igualar essas duas equações. Vamos utilizar essa equação para resolver a nossa questão. Então, quanto vai ser carga? O valor dessa carga vai ser o valor do peso dividido pelo valor do campo. E qual vai ser o valor da força elétrica? Nós já vimos aqui que o valor da força elétrica é o próprio valor do peso. Então, no item a força elétrica vale 2 vezes 10 a menos 3 newtons. E no item B, essa nossa carga vale 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a terceira. 2 dividido por 5 é 0,4, que multiplica. O 3 está embaixo positivo, ele vai para cima negativo, e a gente soma, então vai ficar 10 a menos 6. Então, nossa carga Q equivale a 0,4 microcoulombs. Pronto, com isso, e o sinal dela vai ser menos, como a gente já constatou pelo fato de que o vetor força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, com isso, nós calculamos aqui o item B, o valor da carga, e conseguimos calcular aqui no item a direção, o sentido e a intensidade dessa força elétrica. A questão P25, ela fala o seguinte. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 da figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q igual a 10 a menos 5 coulombs. E o meio é o vácuo. Pronto. Aqui, ó, pelo desenho, ele está dizendo para a gente que a distância desse ponto P1 até o Q é a mesma distância do nosso ponto P2 até esse Q, que vale 10 centímetros. Então, a distância D, que eu vou considerar de 10 centímetros, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 metros. Essa minha carga Q vale 10 a menos 5 coulombs. E o K, ele está mandando a gente usar 9 vezes 10 a nona, ou seja, o valor do K normal do vácuo. Newtons, metros quadrados por coulomb ao quadrado. Então, para a gente calcular a intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico nesses pontos, como é que a gente vai fazer? É só lembrar que o nosso campo elétrico é igual a K, Q, dividido por D ao quadrado. K
9 vezes 10 a nona, que multiplica, quem é o quê? 10 a menos 5. Tudo isso aqui dividido por quem? Pela distância d, que é 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Então eu vou ter 9 vezes, repete a base e soma os expoentes. 9 menos 5 dá 10 elevado a quarta. Tudo isso aqui dividido por quem? 10 elevado a menos 2. Dessa forma, nós temos que o nosso campo elétrico vale 9 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Pronto. Aqui nós determinamos quem? A intensidade. A direção vai ser o quê? A direção vai ser horizontal, pois nesse ponto aqui nós vamos ter o campo elétrico apontando para cá. Nesse sentido aqui nós vamos ter o campo elétrico apontando para cá. Então nós vamos ter aqui que a direção vai ser horizontal em cada um desses pontos e vai ser saindo da carga. Ela vai ser radial apontando para fora. Por que, professor, vai ser radial apontando para fora? Porque a carga geradora do campo, ela é uma carga positiva. Aí você tem que lembrar, sempre que você tem uma carga geradora de campo elétrico sendo uma carga positiva, o vetor campo elétrico está saindo da carga. Quando você tem uma carga geradora de campo elétrico sendo uma carga negativa, o vetor campo elétrico está chegando na carga. Então esse aqui é o desenho do vetor campo elétrico no ponto P1 e esse é o desenho do vetor campo elétrico no ponto P2. Pronto, resolvidos aqui a primeira parte. A segunda parte ele pede o seguinte: determine em seguida a intensidade, direção e o sentido da força elétrica que atua em Q pequeno igual a 1 microcoulomb colocada em P1. Como modificaria a resposta anterior se valesse menos 1 microcoulomb? Bom, então aqui agora é só a gente fazer isso. Para calcular a força elétrica, calculando aqui a força elétrica vai ser o quê? E que multiplica o módulo de Q. Então minha força elétrica aqui, qual a intensidade dela? O campo elétrico, a gente acabou de calcular, que é 9 vezes 10 a sexta, que multiplica a nossa cargazinha de prova é de 1 microcoulomb, ou seja, é 10 elevado a menos 6. Dessa forma, a nossa força elétrica vale 9 vezes 10 elevado a zero, né? Então, a nossa força elétrica aqui vale 9 newtons. Então aqui nós temos a intensidade. Qual vai ser a direção e o sentido? Como essa carga é uma carga positiva, o campo elétrico e a força elétrica vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, no ponto P1, a direção da força elétrica também vai ser horizontal e apontando para fora. Vai ser exatamente igual a essa representação gráfica que a gente colocou. Então, vai ser horizontal e da direita para esquerda. Agora, se por acaso, ao invés de eu ter colocado uma carga Q de menos 1 microcoulomb, de 1 microcoulomb, eu tivesse colocado uma carga Q que valesse menos 1 microcoulomb, qual seria a diferença? Não iria mudar em nada a intensidade, não iria mudar em nada a direção, só iria mudar o sentido, que ao invés de ser da direita para a esquerda, iria ser da esquerda para a direita. Pois quando você tem uma carga negativa, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção, mas os sentidos contrários. Então a representação gráfica aqui estaria apontando para a carga geradora desse meu campo. Então eu iria mudar que ia ser da esquerda para direita. Essa ia ser a única mudança que iria ter nessa nossa questão. A questão P26 fala o seguinte: determine a intensidade, direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em P nos casos A e B indicados. Admita em cada caso que Q é igual a 10 elevado a menos 6 coulombs e D é igual a 0,3 metros. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática, K0, é igual a 9 vezes 10 a nona.
No primeiro caso, nós temos que as figuras estão formando um triângulo equilátero. Então aqui, o que é que vai ter? Devido a essa carga aqui, nós vamos ter um vetor campo elétrico apontando nessa direção. E devido a essa outra carga aqui, nós vamos ter o quê? Um campo elétrico apontando nessa direção aqui. Como isso aqui é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é de 60 graus. Qual vai ser, então, a resultante nessa direção aqui? Como você tem duas cargas de mesma intensidade que estão formando essa contribuição aqui, o nosso campo elétrico resultante vai ser quem? A projeção vertical desse meu vetor e desse meu outro vetor. Como assim, professor? Vamos explicar aqui melhor. Esse meu vetorzinho aqui, que está apontando para cima e para a direita, ele pode ser decomposto numa componente horizontal e numa componente vertical. O mesmo para esse outro vetor aqui desse outro lado. Ele pode ser decomposto numa componente horizontal e também numa componente vertical. Como as cargas são as mesmas, como a distância é a mesma, nós temos o quê? Que a componente horizontal desse vetor é igual à componente horizontal desse outro vetor. Ou seja, na horizontal elas vão se anular. E na vertical elas vão se somar. Então basta a gente saber qual é a contribuição que nós vamos ter nessa direção. Então, como isso aqui é um triângulo equilátero, cada ângulozinho desse aqui a gente já constatou que vale 60 graus. E como esse meu vetor resultante vai estar exatamente dividindo esse ângulo no meio, nós temos que eles formam um triângulo retângulo, cujo esse ângulozinho aqui, θ, vale 30 graus. Essa minha hipotenusa é justamente o valor do meu campo elétrico, e a componente que eu vou ter aqui na vertical, eu vou chamar de EY. Dessa forma, o que é que nós temos? A relação trigonométrica que vai relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa é a relação do cosseno de θ. Que isso vai me dar o quê? EY dividido por E. Dessa forma, nós temos o quê? Que o meu EY é igual ao E que multiplica o cosseno de θ, onde θ aqui vale 30. Então vai ser E cosseno de 30 graus. Lembrando lá que a gente tem que saber decorado quanto é o valor do seno, cosseno e da tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. E nós sabemos que o cosseno de 30 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Quem não está lembrado dessa relação, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo mostrando onde eu explico como é que chega nesse resultado. Então pronto, a gente sabe o valor desse cosseno. Substituindo aqui na componente EY, nós vamos ter o que então? Que o meu EY vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o valor desse meu campo elétrico. Isso para um vetor. Como para o outro vai ser a mesma coisa, eu vou ter o quê? Que o campo elétrico resultante vai ser 2 vezes esse meu EY, que vai ser a contribuição devido a esse vetor, somado com a contribuição devido a esse outro vetor. Então vai ser 2 vezes o meu EY. Substituindo agora aqui os valores, nós temos o quê? 2 que multiplica raiz de 3 sobre 2 vezes o E. Esse meu 2 aqui em cima cancela esse meu 2 aqui embaixo. E nós temos que o campo elétrico aqui resultante vale raiz de 3 vezes o E. Então pronto, basta eu calcular agora qual é a intensidade desse meu campo elétrico E, devido a essa minha carga aqui. Nós sabemos que o campo elétrico E, ele é quem? KQ dividido por D ao quadrado. K é 9 vezes 10 à nona, Q é 10 a menos 6, e a distância D é 0,3 metros. 0,3 metros a gente pode escrever como sendo 3 vezes 10 a menos 1. Isso aqui tudo ao quadrado.
Dessa forma, nós temos o quê? 3 ao quadrado dá 9. Esse 9 cancela com esse meu 3 aqui ao quadrado. E aqui embaixo a gente vai ter 10a menos 2. 10a menos 2 vai simplificar aqui com 10a menos 6, que vai ficar 10a menos 4. Então pronto. O nosso campo elétrico aqui vai ser 10 elevado a quinta newtons por coulomb. Então é só substituir agora nesse valor aqui. O campo elétrico resultante vale raiz de 3 vezes 10 elevado a quinta newtons por coulomb. Pronto, dessa forma nós temos aqui a intensidade, a direção vai ser vertical e o sentido de baixo para cima. Agora, isso foi para o nosso item A. No item B, o que é que acontece? Nós vamos ter que o meu ponto P considerado está exatamente no meio, no ponto médio entre essas duas cargas. Como essas duas cargas são iguais e o ponto que eu estou considerando é exatamente na mesma distância, isso quer dizer o quê? Que a contribuição do campo elétrico dessa carga aqui vai estar apontando para a direita. A contribuição do campo elétrico devido a essa outra carga aqui vai estar apontando para a esquerda. A mesma intensidade estão à mesma distância, vamos ter que esse valor vai ser exatamente igual a esse valor, só que apontando para o lado contrário. Se eles estão apontando para o lado contrário, a resultante vai ser o quê? A diferença entre eles. Como eles são iguais, nós vamos ter que, nesse caso B, o campo elétrico resultante vale 0. Vamos agora, próxima questão, questão 27. Diz o seguinte: nos pontos A e B, separados pela distância AB igual a 3 metros, fixam-se cargas elétricas pontiformes QA igual a 8 microcoulombs, que é 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, e QB igual a menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, respectivamente. Determine um ponto onde o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Então vamos lá. Ele quer que a gente calcule, primeiro, onde é que vai ter um ponto que esse meu vetor campo elétrico vai ser nulo. Então o primeiro caso aqui que nós vamos ter que saber é o seguinte: em qual região possível eu vou ter o meu campo elétrico sendo nulo? Para a gente poder saber isso, vamos ter que analisar o seguinte: essa minha carga QA, como ela é uma carga positiva, o campo elétrico dela vai estar saindo dessa minha carga. Então ela vai estar aqui apontando para a direita, na direita vai estar para a direita, quando eu estiver embaixo ela vai estar apontando para baixo, quando eu estiver à esquerda dela vai estar apontando para a esquerda, quando eu estiver acima dela ela vai estar apontando para cima. Isso aqui para o meu QA. O meu QB, o que é que vai acontecer? Como o meu QB ele é negativo, vai ser ao contrário. Vai estar chegando. Então, à esquerda, eu vou estar, que meu campo elétrico vai estar apontando para a minha carga. Quando eu estiver em cima dela, ela vai estar apontando para baixo. Quando eu estiver abaixo dela, ela vai estar apontando para cima. Quando eu estiver à direita, ela vai estar apontando para a esquerda. Então, pronto. Como é que eu vou analisar agora essa situação? Para que o meu campo elétrico seja nulo em um determinado ponto, a contribuição nesse ponto que o campo elétrico de QA faz vai ter que estar na direção oposta à contribuição do campo elétrico devido à carga B. Então, dessa forma, o que acontece? Se eu pegar uma região do espaço que esteja compreendido entre A e B, nós vamos ter o quê? Que a direção do campo elétrico vão estar sempre apontando para o mesmo lado, vão ser horizontal, apontando da esquerda para a direita. Qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu pegar um ponto bem aqui, devido a QA vai estar da esquerda para a direita, e o QB, como também vai estar chegando nela, também estaria da esquerda para a direita. Então não teria como ser anulado.
Então, qual vai ser a posição do espaço que eu vou poder colocar para ter essa situação? Seria justamente se eu pegasse aqui um ponto à esquerda do meu ponto B. Por quê? Porque lá no ponto à direita do meu ponto B. Por quê? Quando eu pegar aqui o QA, lá nesse ponto à direita do meu ponto B, ele vai estar apontando para a direita como sempre, pois ainda vai estar saindo. Quando eu for pegar aqui o meu QB e for analisar como é que seria o campo elétrico dela, ó, se eu estou à direita, ela vai estar apontando para a esquerda. Então vai estar com sentido contrário. Então nesse caso a gente poderia ter. Então vamos atrás de saber qual vai ser essa minha distância D. Então vamos lá. Qual vai ser o campo elétrico nesse ponto devido à minha carga B? O campo elétrico devido à carga B vai ser K, QB, dividido pela distância B, que a gente vai chamar futuramente aqui só de D, como eu já coloquei aqui. Quem vai ser o campo elétrico nesse ponto devido à minha carga A? Vai ser K, QA, dividido pela distância A. E quem vai ser a distância A, professor? Vamos olhar aqui, ó. A distância de A até esse ponto P que eu estou considerando aqui, vai ser quem? A distância de A até B, mais a distância de B até esse meu ponto P. Como ele vai ter que se anular, nós temos o quê? Que em módulo, o campo elétrico devido ao B vai ter que ser igual ao campo elétrico devido a A. Então pronto, é só a gente substituir agora essas informações. K, QB dividido por D vai ser igual a quem? K, QA dividido por 3 mais D. Lembrando aqui que a distância é ao quadrado. K desse lado cancela o K desse outro. Eu vou escrever tudo que é D de um lado, tudo que é distância de um lado e tudo que é carga do outro lado. Dessa forma, nós temos o quê? Que D dividido por 3 mais D, tudo isso aqui elevado ao quadrado, tem que ser igual a quem? A QB dividido por QA. Quem é o meu QB? QB é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando que aqui, como eu já disse, todas as condições necessárias, a gente pega sempre as cargas em módulo, para não ter perigo de errar. Dividido por, vamos até escrever aqui, ó, módulo de QB, módulo de QA, módulo de QB, módulo de QA, para não ter perigo de vocês se confundirem. Vou escrever até aqui na forma também, ó, módulo de QB, módulo de QA. Então, vamos lá, QB é 2 vezes 10 a menos 6, e o QA é 8 vezes 10 a menos 6. Aqui nós vamos ter também 10 a menos 6 cancela com 10 a menos 6, o 2 com 8 a gente simplifica, aqui fica 1, aqui fica 4. Dessa forma, continuando aqui em cima, vamos ter o quê? D dividido por 3 mais D vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 1 quarto. A raiz quadrada de 1 quarto é igual a 1 meio. Então pronto. Agora basta a gente fazer o quê? Extremos pelos meios. Dessa forma, nós vamos ter o quê? 2D é igual a 3 mais D. Esse D está desse lado positivo, passa para o outro lado negativo. Então vamos ter que D é igual a 3 metros. Ou seja, o ponto no qual o campo elétrico vai ser nulo, vai ser um ponto que está a 3 metros à direita dessa minha carga QB. Pronto, pessoal. Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem botar aí nos comentários ou conversar comigo nas minhas redes sociais. Não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar com seus amigos. Até a próxima.